nesse lugar que declaramos a tua vitória. Amém. Aleluia. Pode sentar. Dá uma olhada assim ao seu redor. As pessoas que estão à tua volta, se tiveram uma olhadinha para trás. Perceba que é um povo, homens, mulheres, jovens, a qual o coração de Deus está estabelecido, projetado, algo a qual não compreendemos plenamente, mas certamente cada um que está aqui tem a oportunidade, o privilégio de viver e estar no centro da vontade de Deus, carregando sobre si não um fardo, não uma religião, não um título, algo pesado, algo que nos faz muitas vezes vai se tornar a caminhada difícil, mas nós temos sobre nós uma grande responsabilidade, e eu diria um privilégio de sermos testemunhas, de sermos representantes, de sermos atalaias, aqueles que vão à frente anunciando o reino de Deus, o propósito de Deus, a vida de Deus para a humanidade, para o ser humano, aquilo que Deus gostaria que fosse. E hoje à noite eu gostaria de falar isso. Por isso vamos orar, irmãos. Assim como estamos sentados, aquieta o teu coração. Perceba que à tua volta, perceba que neste lugar está um povo chamado, eleito, escolhido por Deus. Todos que aqui estão, que chegaram aqui, Deus tem esse desejo, esse propósito. E Ele vai abençoar, e Ele vai conduzir para esse fim, para que se concretize aquilo que está no coração dele. Obrigado, Senhor. Nós queremos compreender nesta noite, nós queremos perceber, Senhor, o teu mover. Desde o início, desde quando chegamos aqui, pisamos aqui, alguma coisa já tu revelaste, tu falaste no coração, alguma coisa qual certamente percebemos. Dá-nos olhos de fé, Senhor, dá-nos entendimento daquilo que realmente tu queres falar, daquilo que deve encher o nosso coração. Não permita, Senhor, que se encha, nosso coração se encha com coisas que nos perturbem, que nos venham, Senhor, a tirar do foco, do propósito de estarmos nesta noite reunidos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos cantar, queremos proclamar isso nos nossos lábios. E sabemos, Senhor, que vale a pena, Senhor, perseverar, vale a pena, ó Senhor, no nosso coração desejar aquilo que Tu tens para nós. Dá-nos entendimento, Espírito Santo. Revela-nos o que está no coração do Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Quando eu dei uma olhada assim, eu vi gente bonita, né? Beijo, não, coisa assim, né? É que eu vou dizer, pomposa, né? Natural, né? Ninguém aqui é estilo festa de casamento, nada, né? Mas todo mundo bonito, caprichado, gente bonita. E a beleza de Deus faz a diferença. Amém? Então te encha da presença de Deus. Se algum fardo, alguma coisa que tu estás carregando e está a ponto de pegar, e talvez tu venha com esse intuito e desejo de achar uma resposta, eu quero te dizer que o Senhor vai te dar a resposta.
O Senhor vai enviar o teu fardo, em nome de Jesus. O Senhor quer te colocar no lugar onde Ele quer que esteja. Talvez o diabo está cobrando isso. Talvez o diabo está querendo realmente confundir, distorcer e te levar ao entendimento errado daquilo que Deus quer para ti. Achando que é complicado, achando que não vale a pena, achando que é difícil, ou até mesmo querendo o inimigo te levar a colocar sobre as outras pessoas a responsabilidade. Mas o que Deus tem para ti é tu que precisa abraçar, é tu que precisa agarrar unhas e dentes. Não permita que o diabo roube aquilo que é teu. Amém? O que Deus tem para ti nessa noite é para ti. E não é para o outro. E não é para alguns. Essa palavra não é para alguns, para quem está no teu lado. Essa palavra é para ti. E se Deus tem algo para ti nessa noite, não deixa passar. Amém? Meu pai fez 83 anos. No sábado. Desculpe, eu não estou assim, atrapalhado aqui, já comemoramos, há 2 semanas atrás já fizemos uma comemoração. Mas ontem reunimos os netos para estar no 83 anos. O pai, como eu vou dizer, fez exames do check-up essa semana, exames de laboratório, clínicos, enfim, e a médica botou dentro do envelope e disse para ele: pode ir para casa que está tudo bem. Nada. Aquelas vitaminas para ele. Mas a palavra que eu já estou trazendo, ela foi, como é que eu vou dizer, foi compartilhada tanto com eles. Aos sábados de manhã, domingo de manhã, eu vou estar com eles porque eles não podem mais. Está sendo difícil para a mãe sair de casa, então eu vou até eles e realizo um culto com eles, com ceia, com louvor, um culto que nos faz meditar na palavra. Vale a pena, vale a pena. Se eu fosse todo sábado, todo domingo, intercalo, e falasse a mesma palavra, o coração do pai e da mãe se alegraria da mesma forma. Eu certamente nunca ouviria deles dizer assim, a mesma palavra, de novo, porque parece que cada vez, eu não faço isso, eu só estou dizendo pelo mais simples que eu faça. Se eu apenas falo dos pássaros, ou do pé de uva, ou de cortar as 3 Marias, enfim, se eu falo qualquer coisa com eles, e daquilo compartilho o que Deus pode fazer e quer fazer na nossa vida, agir, o coração deles se alegra. Hoje de manhã eu estive lá então, e aí o pai me dá um abraço, eu despeço deles, o pai me dá um abraço dele. Muito obrigado, porque tu veio fazer um culto para a gente. Eu vou lá 3 vezes por semana, mas aquele momento é especial. Tu tens tornado especial aquilo que Deus tem feito na tua vida, o que Deus faz na tua vida. Tu tens permitido que o agir de Deus se torne especial a ti. Quando tu desperta de manhã, em meio a todo o barulho que tem, seja do trânsito, seja das buzinas, enfim, que tem a volta da tua casa, e tu escuta um passarinho cantando. Tu consegue isolar aquele canto do passarinho e pensar: puxa Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa ouvir o canto desse pássaro. Você sabe que eu sou assim, né? Eu
falo sempre nessa questão, mas eu sempre vou falar disso. Porque na verdade, amados, quando Deus vai agir na tua vida, quando Deus está agindo na tua vida, quando os milagres de Deus vão acontecer, diariamente, tu consegue ver e perceber que o agir de Deus está acontecendo? Isso só acontece quando Deus atende aquilo que Ele fala, aquilo que Ele faz. Quando eu me disponho a realmente perceber que Deus quer fazer algo na minha vida, dia após dia, que o propósito dele, estabelecido no coração dele, vai se concretizar na minha vida de uma forma clara, perceptível. E tudo na nossa vida, amados, Deus quer que seja para a glória dele. Tudo. Se tu está lutando com... Eu ia falar da unha cravada, mas hoje eu não vou falar da unha cravada. Se tu está lutando com talvez uma dor nas costelas, a pleura, que foi machucada por um jogo de futebol e te deixou lesionado, ainda está lesionado, né? E quando tu vai deitar e tu te vira para o lado e tu sente aquela dor, tu pode no teu coração ter duas atitudes: ou murmurar, reclamar e xingar o cara que te deu a bolada, que para mim não seria difícil, né? Eu ia no outro quarto lá e ia dar uma xingada nele, né? Ou tu vai aquietar o teu coração, virar para o outro lado que não vai doer e descansar em Deus. Então a disposição do teu coração, o que tu deseja, o que tu quer, e a compreensão daquilo que Deus tem para a tua vida é que vai fazer toda a diferença. Amém? Então vamos sair da condição de que não acontece nada comigo, de que Deus não está fazendo nada, que Deus me esqueceu. Vamos sair dessa condição. Quando tu conheces a Jesus, entrega a tua vida para Jesus e tu decide andar nos caminhos dele, eu quero te dizer que a tua vida não é mais a mesma. Eu disse isso para o Alfredo, no Retiro dos Jovens, então eu vou falar de ti. Eu disse para ele, um jovem que entregou sua vida para Jesus, eu disse para ele: hoje tu está tomando uma decisão que não é para apenas fazer no registro, né? no livro, ou para dizer que agora tu faz parte da igreja, entregou a tua vida para Jesus. A partir de hoje coisas vão acontecer na tua vida. E não é verdade? Porque a presença de Deus, amados, é que faz a diferença. E eu decido estar na presença de Deus. Se eu ficar de braços cruzados, eu só vou assistir. Eu só vou assistir. E a tendência é achar furos e falhas. Mas se eu me coloco na disposição de fazer a coisa, de querer ver a coisa acontecer na minha vida, então é diferente. Então eu me levanto, eu descruzo os braços e eu vou seguir conforme aquilo que está proposto para mim, fazendo a minha parte e dispondo, carregando junto aquele que está fraco, eu vou sustentar. Aquele que me pede oração, eu vou orar. Aquele que me pede para ler a palavra, eu vou ler a palavra. Quando alguém diz: vamos fazer um jejum de 40 dias,
eu vou estar nessa lista. Os jovens fizeram oração e jejum, mais oração era a proposta, muitos jejuaram, de 30 dias, duplas, de 30 dias, e fechou, né, Juliana? Fechou, 30 dias, aleluia, porque se dispuseram, porque tinha o coração, uma disposição boa. Então, quando as coisas estão na minha frente, o meu coração precisa estar disposto. E quando isso acontece lá no meu coração, então as coisas vão realmente se concretizar. E amados, eu não estou falando de coisas mirabolantes, eu estou falando de coisas ali, nos detalhes, com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com o sogro e sogra, pai e mãe, tio e a tia. Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. E é sobre isso que eu quero realmente falar. A igreja de Deus é chamada para fazer a diferença, para viver aquilo que Deus tem proposto, não para nos convertermos, entregarmos a vida para Jesus e agora estabelecer para Deus um plano diretor da minha vida, como eu acho que deve ser. Não, bem Deus, eu sei que a tua palavra me ensina, me diz que eu devo fazer isso, e que a tua bênção vai estar na minha obediência. Mas eu estava pensando em fazer uns ajustes. Bem Deus, eu estava pensando em dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha lá, na minha faculdade, nos meus estudos, no colégio, no meu relacionamento com os meus familiares, pai, esposa, marido, filhos. Eu pensei que aqui está muito eu que tenho que fazer, eu que tenho que servir, eu que tenho que, né? É só eu estava pensando assim, Deus, fazer uns ajustes, né? Onde que eu pudesse ser mais beneficiado, e que eu pudesse obter algumas vantagens. Muitas vezes nós deixamos de nos dispor para a vontade de Deus, querendo a nossa vontade. E por que isso, amados? Porque é tão importante que nós tenhamos o entendimento que eu sou chamado para edificar, que eu sou chamado para abençoar, e Deus me colocou nesse corpo para edificá-lo, para que esse corpo seja fortalecido, seja bem ajustado, bem sintonizado, para que todo mundo possa crescer, né, com equilíbrio, com maturidade, para que as crianças desde lá no ventre recebam a bênção, a presença de Deus, para que comecem a crescer e perceber que o meio que elas estão é um lugar ótimo para crescer e viver, tem prazer, para que quando forem meninos e meninas, tenham o vigor, a perseverança e o entusiasmo de estar naquilo que se refere a Deus. E quando são adolescentes, mais ainda, e quando são jovens, mais ainda, nós somos responsáveis para isso. Não pense que é uma estrutura, não pense que são algumas pessoas que têm que proporcionar tudo isso, mas eu sou responsável. Eu sou responsável para fazer bem aquilo para o qual eu sou chamado. Amém? Aleluia. Nós vamos orar sobre isso, amigos. Nós vamos orar sobre isso, porque eu estou trazendo a responsabilidade não para 1, 2, 3, eu estou trazendo para mim e para ti a responsabilidade de sermos realmente igreja, de sermos testemunhas, de sermos aquilo para o qual Deus nos tem chamado. Tu conheces isso? Tu compreendes isso? Tu sabes para que Deus te chamou? Tu sabes para que propósito a igreja está estabelecida neste lugar, nessa cidade?
Então vamos deixar Deus nos falar de onde? Com grande responsabilidade. Tu que está hoje pela primeira vez, tu vai te sentir num lugar onde Deus quer que tu estejas. E hoje à noite tu vai te sentir num lugar, opa, hoje era para mim estar aqui. Eu faço parte deste momento. E se tu por acaso, talvez pelo tempo decorrido, acha que tu está sobrando, eu quero te dizer que Deus hoje à noite vai falar para ti que tu tem muito chão pela frente. Então vamos fechar nossos olhos, vamos colocar de pé, vamos realmente orar ao Senhor. E naquilo que eu tenho falado, eu quero realmente que tu esteja com o teu coração aberto e permita que o Espírito Santo fale no teu coração, em nome de Jesus. Ah, Deus querido, obrigado, Senhor. Ergue as tuas mãos agora e recebe. Se há uma responsabilidade que tu precisa assumir hoje à noite, como igreja, como discípulo, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo revelar aquilo que ele está proposto para ti. Não olhe agora para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Não pense agora que essa palavra é para aquele ou para aquela. Mas essa palavra o Senhor quer trazer para a sua igreja, para edificar o povo, para edificar o corpo, para que frutifique, para que cresça em maturidade no Espírito Santo. Aleluia. Não precisa compreender, puxa, mas eu não sei o que é o que Deus tem para mim. Eu quero apenas te convidar a colocar o teu coração na presença do Senhor. Apenas dizer ao Senhor que tu estás aqui. Apenas dizer ao Senhor que tu queres fazer parte do que hoje à noite está proposto para este tempo, para esse momento. Tu queres fazer parte. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Talvez há muitas coisas que o Senhor quer já estar tratando, está mexendo contigo. Talvez tu estás sentindo já agora, tu já estás percebendo que Deus quer falar contigo. Aleluia! Eu creio assim. Eu creio que a palavra do Senhor vem com esse propósito. Ela vem para preencher o nosso coração, para realmente falar aquilo que está no coração do Pai. O Espírito Santo tem essa liberdade conosco. Tem liberdade, Espírito Santo. Ah, se alguma barreira, agora eu repreendo em nome de Jesus. Que os corações possam estar livres, cada um dos adolescentes, jovens e adultos, possam estar livres para ouvir, para compreender e perceber que no mundo espiritual o Senhor quer falar e revelar ao nosso coração. Ah, talvez tantas tarefas, tantas atividades, tantas responsabilidades, mas nenhuma delas o Senhor quer dizimar, quer que tu elimine ou deixe de pensar nelas. Elas fazem parte do teu dia a dia, mas eu quero te dizer que antes, em primeiro lugar, tu precisas compreender o que o Senhor quer para ti. Deixa que Ele realmente seja o governo sobre todas as coisas. Aleluia, Pai querido, nós agora nos rendemos a Ti e sabemos, Senhor, que a Tua palavra é que vivifica os nossos corações. Aleluia. E nós não queremos de forma alguma impedir, não queremos de forma alguma impedir aquilo que Tu queres nos falar, e tem nos falado. Dá-nos corações abertos, dá-nos a quietude necessária, a nossa mente agora focada, desejosa de conhecer e compreender a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos, a liberdade de ouvir e ministrar a palavra, a liberdade de viver a palavra, a liberdade de realmente acolher essa palavra e permitir que ela frutifique em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Eu gostaria que abrisse comigo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Podem sentar, podem sentar. Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica. Os Tessalonicenses nos trazem um testemunho
E eu acho tremendo, sabe, amados? Esse testemunho é um testemunho palpável, que está ao nosso alcance. É um testemunho que depende de nós. É um testemunho que depende de mim. Não é uma coisa lá longe, de um patamar elevado. É um testemunho que está acessível a nós, ao nosso dia a dia. E como eu disse, depende de mim e de ti, para que realmente se confirme, para que se concretize, para que aconteça. Vamos ler do capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10. No versículo 1, Paulo faz uma saudação, mas o versículo 2, ações de graças. E eu quero te convidar, amados, vamos fazer uma leitura conjunta. Na verdade, eu quero pedir alguns parceiros aí. Então, assim, ó, cada um vai dar um versículo, tá? E quando ler, fica de pé. Tá? Do versículo 2 ao versículo 10. A voz bem alta. Começando pela minha esposa, não está combinado, mas é aquela. Depois ela vai sentar. E aí o outro vai levantar e ler, sentar, até o versículo 10. Tá? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Só o versículo 3. Recordando os dias do nosso Deus e Pai, pela velocidade da nossa fé, a abnegação do nosso amor, a grandeza da nossa esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. O nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder, do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis tem sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Vocês. Com efeito, não tornaste imitadores de nós, e Senhor, tendo recebido a palavra, todo que veio de tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Quem levantou? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles serão castigados com a destruição eterna que ficará longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Peraí. Isso é um nome? Primeira. Tá, não é? 9. Vocês mesmos estão grande amados, proclamam que repercussão teve no nosso universo e no nosso meio, que como, deixando os ídolos, respondendo a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Para aguardar desde os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, ele da Aleluia. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo. Mas que coisa linda, né? Que coisa linda. Mas quando lemos isso, achamos ou sentimos uma coisa tão distante. Uma igreja perfeita ou extraordinária. Paulo falando de coisas inatingíveis. Eu creio que não.
Porque Paulo está relatando, e na verdade, ações de graças. Ele escreve dando graças, louvando a Deus. E eu quero dizer, amados, eu começo assim a privilégio de estar aqui na frente, né? Eu foco os meus olhos, entender tanta história, tantos motivos para louvar o Senhor. Se fosse fazer menção, eu não posso, porque a cada um que eu olho, eu tenho motivos para louvar o Senhor. A Dorva, por exemplo, que é uma coisa recentíssima, me presenteou com um doce de abóbora. Isso é uma coisa linda de ver. Agora só tem um parênteses. Essa vai mexer com ela. Ela vai ficar vermelha, daqui a pouco ela vai começar a suar, e depois ela vai me esperar lá na saída para me dar uns tapas. Mas eu já dei um abraço nela. Eu não sei se eu sou cobaia dela, ou porque ela acha que eu gosto mesmo de abóbora. Ela sabe que eu gosto de abóbora. Porque realmente, doce de abóbora é o meu fraco. E bolo de banana. Obrigado, meu irmão. Está muito bom. Se quiser a receita, vamos falar para a verdade. A escrita da receita, né? Está no Facebook. Quantos testemunhos, né, Marcos? Isso só foi uma brincadeira. Mas é uma verdade. Né? Tu olhou antes da tua volta. Agora pensa nesse sentido. Ok? Não é assim. A quem tu conhece, às vezes coisas duras, difíceis, lutas, mas tu estás vendo hoje aqui e tu pode dizer assim: poxa vida, ele perseverou, ela teve vitória, ela conquistou aquilo que Deus tinha para ela. Paulo traz esse olhar para a igreja com ações de graças. Ele diz: damos sempre graças a Deus por todos nós, fazendo menção em nossas orações, sem cessar. Então, amados, quando Paulo está dizendo isso, esse olhar nós podemos ter para nós como igreja. Amém? Amém. Confirma isso no teu coração. Deus tem feito muitas coisas, grandes coisas. Deus tem feito milagres. Deus tem feito curas. Deus tem restaurado vidas. Deus tem dado um novo entendimento. Aquele que estava confuso, não estava tendo razão no seu viver. E hoje tu percebe: Deus trouxe o norte, Deus deu a direção, Deus restaurou sua vida, Deus deu a ele a esperança de vida, um sentido de vida. E Paulo fala sobre isso, amados. Se nós olharmos aqui, ele diz no versículo 3: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da nossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, esses são valores que precisam estar fortes no nosso coração. Quando isso está em equilíbrio na minha vida de fé, então o meu olhar para frente, o meu andar com Deus, certamente vai ser em equilíbrio e vai me levar sempre ao crescimento espiritual e não para trás. Quando eu estou firmado no Senhor, quando a palavra de Deus ela está alicerçada, é o alicerce, é aquilo que rega a minha vida. Quando a fé ela está sempre renovada em Deus, a esperança naquilo que Deus me tem prometido. Então, amados, o meu andar com Deus, ele vai ser para frente e não vai ser para trás. Eu vou nivelar a minha vida, não para baixo. Eu não vou ficar olhando para os defeitos e problemas. Eu não vou ficar olhando para aquilo que está travando. O diabo está tentando usar para
certo? Está de braço dado, né? Não é tu. Mas espiritualmente, irmãos. Mário também, né? Fica tranquilo. Eu não vou ficar olhando para esse nível, amados. Sabe, eu me preocupo muitas vezes que as dificuldades, as lutas dos amados, elas surgem e acontecem porque nivelam por baixo. Porque ficam olhando para as tranqueiras, para as picuinhas, para aquilo que não edifica, ao invés de olhar para aquilo que está fluindo e edificando o corpo. E ainda andam juntos. Não é simples isso. Eu considero isso simples, amados. Mas quando nós trancamos em coisas que supomos ou achamos, ou deixamos o inimigo alimentar, pensando que é todo mundo assim, ou tudo que acontece é desse jeito, então a minha vida espiritual, o meu crescimento, a minha fé, a palavra em mim, a minha esperança ficam travadas. O meu crescimento espiritual é raso, é pouquinho. Paulo, quando está falando para a igreja aqui, ele está falando para uma igreja que olha para cima, para frente, nivela por cima. Ela busca conhecer testemunhos que vão edificar. Não é isso que nós lemos aqui? No versículo 16 diz assim, deixa eu me localizar aqui. No versículo 6, com efeito, nos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo, de sorte que nos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Então, amados, é uma disposição. Como igreja, como queremos andar? Como discípulo de Jesus, como eu quero andar? Paulo fala à igreja: olha, vocês buscaram a referência a mim e ao Senhor Jesus e se tornaram referência para a igreja em toda a região. Isso nos desafia, amados, e eu gostaria que desafiasse a cada um de nós, fazendo parte deste corpo, estando aqui com responsabilidade. Domingo nós tivemos a ceia. Amados, nós não podemos tornar a ceia um momento trivial da vida da igreja, um programa da igreja, onde eu opto até mesmo para a vida, ou eu torno a ceia só o programa, um momento isolado na vida do corpo. Eu quero dizer, amados, a ceia, ela tem uma responsabilidade, é trazida sobre nós como igreja uma grande responsabilidade. Não podemos brincar com a ceia do Senhor. Esse momento da ceia é importante, ele tem que ser gerado no nosso coração, porque a palavra diz que é o momento de trazermos à memória o corpo de Cristo e o seu sacrifício. Então a responsabilidade da igreja é muito grande. Amém. Muito grande. Mas essa responsabilidade, amados, não são os pastores ou líderes de célula que tem que ficar apontando: ah, tu pode e tu não pode. Ou colocar uma lista no quadro, aquele quadro verde lá, uma lista dos que não podem tomar a ceia, porque tem um ou outro problema. Mas a palavra exorta a que sorremos o nosso coração. E essa responsabilidade é muito grande. Mas eu digo
digo isso, amados? Por quê? Porque nós temos que compreender que muitas e muitas vezes, assim como em outras programações e atividades, nós deixamos se tornar sem muito compromisso. Não vai fazer diferença se eu não for. Tivemos o encontro dos pais, do cultinho, de crianças, foi bênção. Vamos ter agora o encontro dos pais, dos filhos que são adolescentes. Talvez tu vai pensar assim, meu filho não participa ainda, ou não está indo, mas eu quero te convidar, porque tu tem filhos adolescentes, e essa palavra se encontra para pais de filhos de 12 a 14 anos. Então eu gostaria de convocar, eu estou mais perto, que estamos mais perto. Nós gostaríamos de ver os pais comprometidos com essa palavra que nós queremos ministrar, assim como foi com a palavra nos pais das crianças que estão no cultinho. Venham, nós contamos, esse ano os adolescentes é um grupo menor, chega perto assim de 15 a 20, né? Não bem a 20. Isso não é um problema. O ano passado era 25, né? Vamos fazer um retiro com acampamento com eles. Isso não é problema. O nosso foco, o nosso objetivo é estar reunindo com esses pais e podermos juntos ministrar sobre a vida dos nossos filhos, trazendo uma palavra para edificá-los. Amados, que esse convite traga ao coração de cada pai o desejo de estar junto e presente. Deve ser em torno de 10 a 12 pais. Se for um casal, chegamos a 20 a 25 pais. Então eu gostaria de convocar cada pai para nós investirmos juntos. E quando falamos dos jovens, a mesma coisa. Quando falamos dos casais, a mesma coisa. Mas o que o diabo semeia é aquele olhar por baixo, nivelando por baixo. E eu quero dizer, amados, a igreja é edificada quando nós olhamos para as referências que edificam, para aqueles que estão perseverando, para aqueles que estão batalhando, jejuando, aqueles que estão lutando pelos seus, e por aqueles que estão à volta. A igreja de Tessalônica, ela crescia, porque eles perseveravam em estar na vontade de Deus. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu no versículo 8 a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amados, a igreja, nós temos uma grande responsabilidade. Eu poderia entrar em muitos aspectos, mas eu quero só trazer essa palavra. Te coloca, não como aquele que está assistindo, mas como aquele que está à frente da batalha. Eu falo muitas vezes aos jovens e falo aos adolescentes também. Aonde eu quero estar? Assistindo? Quando a gente está na condição de espectador, a gente enxerga tudo, não é? É bem assim. Aí naquela condição, o torcedor, por exemplo, ele tem condições de torcer, de vibrar, de aplaudir, de forma entusiasta, entusiasmada, vibrante, mas ele também está sujeito
a ver os furos, os problemas, as dificuldades, se colocando muitas vezes como treinador, sabendo mais do que treinador, e aí colocando o treinador numa condição assim de zero à esquerda. Ele também está numa condição assim de que pode falar o que quiser, porque está do outro lado, não está sujeito à ação do juiz, porque o juiz não pode dar cartão vermelho para a torcida, diferente dos que estão lá dentro, o treinador, o preparador físico, até o Gandula recebe cartão vermelho, porque está lá dentro, no front. Então são condições a qual nós podemos escolher, como eu disse no início. E eu quero convidar os amados a sermos igreja que estão lá dentro do campo. Seja para apenas ser o Gandula. O juiz eu sei que ninguém quer ser, porque o juiz só recebe aplauso quando valida o gol, porque se alguma coisa diferente ele fizer, ele leva a chuva. É o lugar que eu quero escolher. Seja aqui, as crianças não estão, mas os adolescentes, os jovens e os adultos. Aonde eu quero estar? Em que condição eu quero estar? Na vida do corpo. Essa é uma escolha. Bem, a igreja de Ressurreição se escolheu, como nós vimos, estar na condição aqueles que fazem a diferença, que são testemunhas do seu dia a dia, das suas tarefas, seja no trabalho, seja em casa, com seus vizinhos, amigos, seja com o açougueiro, com o jornaleiro, seja com a moça que está lá no caixa, tendo que enfrentar uma coisa. Sabe que essa semana, deixa eu ver, semana passada, não? Essa semana foi. Eu sempre estou na condição de orientar a fila, no meu trabalho. Eu dificilmente estou na fila. Eu passo pouco tempo lá, mas eu não estou na fila. Mas eu tive que fazer um depósito numa conta da Caixa Federal. Eu tinha que fazer um depósito naquele dia, não podia mais fazer uma transferência, porque a transferência e era dia 10. Isso foi quando? Dia 10 foi segunda-feira? É um dia difícil. Aí eu pensei assim, eu vou sair do banco, do meu trabalho, eu estou aqui na EMEC, no São Cristóvão. Quando eu fui para o banco, eu já queria fazer isso, mas já tinha 10 na fila. Aí eu pensei, vou na volta, vai dar um pouco menos. Cheguei lá, tinha 15 na fila. Eu levei 45 minutos na fila. Alguns vão dizer assim, aprendeu lá, entendi, mas estava lá. Mas eu confesso a nós, foi muito bom estar na condição de, nem sei como se chama, de fileiro, de enfileirados. Foi muito bom, porque a gente observa algumas coisas, O rapaz veio assim, no posto do lado, o cara já tinha que ouvir. Não é fácil. Mas eu preciso ser discípulo de Jesus na fila do caixa. Eu vou largar para agora. Porta giratória do banco. Eu preciso ser testemunha da porta giratória do banco. Principalmente as mulheres. Eu dou um conselho, Quando forem no banco, não levem bolsa. Pelo menos lá no Banco Brasileiro não tem os guarda-valores. Porque as portas vão trancar. E eu confesso que
Já vi muita cena de nudez, quer dizer, tentativa de nudez, né? De mulheres e homens se oferecendo: eu vou tirar minha roupa, né? Ah, que eu tenho que tirar minha roupa? Mas somos desafiados em qualquer lugar, em qualquer momento, a sermos bons testemunhas, boas testemunhas, né? A sermos de Jesus, a vivermos realmente como agrada a Deus. Pequenas coisas, né, Márcio? Eu não estou falando agora de coisas de que tu tem que expelir demônios, curar enfermos, que fazem parte também da nossa vida, porque cremos e nosso coração temos fé para isso. Mas eu estou falando, e Paulo está se referindo a sermos testemunhas, mostrando a sua fé na sua vida, né? No seu dia a dia. E eu ressalto isso, amados, como sendo um desafio para nós. É muito fácil nós sermos discípulos de Jesus quando se refere a proclamar os feitos de Deus, os milagres de Deus. Isso nos deixa maravilhados. Mas o nosso maior desafio como igreja é vivermos dia a dia no Senhor, fechando a nossa boca, controlando a nossa língua, permitindo que o nosso coração esteja cheio da presença de Deus e não cheio de ódio, mágoa e tristezas, que a nossa mente receba aquilo que edifica e não um monte de porcaria. Isso depende de mim. Isso depende de mim, não depende dos pastores da igreja onde eu estou congregando. Depende de mim. Depende de eu ser um testemunha de Jesus, fiel, zeloso na palavra, íntegro, reto, temente ao Senhor. Depende de mim. Ser um adolescente que persevera no Senhor, que foge do mal, da tentação, que é forte. Depende de mim ser uma mulher, um homem, que exala o bom perfume de Cristo, que fala palavras que vão edificar, que sabe fechar a boca, ao invés de refugar e maldizer. Porque a palavra branda, a palavra dura, suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então essa postura da igreja, essa atitude da igreja, nós como discípulos de Jesus, fazendo parte do corpo aqui, por isso eu incluo aqueles que hoje nos visitam, que estão se achegando. Essa é a vida de Deus. Não é um fazer de conta de igreja. Não é só ter um nome num livro. É viver o reino de Deus. Viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E se ela diz que não deve mentir, é porque não deve mais mentir. Se não deve mais roubar, não deve mais roubar. A declaração de imposto de renda está aí. A coisa que a gente mais escuta, eu tenho entregue os extratos da declaração de imposto de renda, as pessoas comentarem qual vai ser a estratégia para dar uma driblada no leão. A palavra diz isso. Então nós somos desafiados a viver intensamente isso. O que Deus está falando no teu coração? Para que tu possa ajustar, aprumar a tua vida com Deus, com o propósito de fazer aquilo que agrada a Ele, para que Ele seja glorificado, para que a igreja cresça, para que o testemunho enlajado seja autêntico, íntegro, sincero, verdadeiro, para que as pessoas escutem dos nossos lábios palavras que edificam, para que os nossos filhos em casa, nas quatro paredes, escutem de bênção, falando bem do irmão. E se algum problema tu percebe, que tu vai orar com ele e não vai passar
uma mensagenzinha no Face. Você não vai cuidar dos teus. Edifica a tua casa com sabedoria, porque isso vai refletir na vida do corpo da igreja. Amém? Pior coisa quando a gente tem que estudar lá na fila do caixa do supermercado. Porque o fulano de tal fez isso e aquilo com a esposa, ou bateu na esposa. Eu não estou referindo nada aqui, mas. E a gente descobre que é alguém da igreja, alguém de uma igreja. Não é triste isso, amados? A gente pode pensar, esse aí não está muito bem no Senhor. Mas quem pode tirar a primeira pedra? Quantas vezes eu pedi perdão para os meus, por achar que o plano de Deus não estava bem certinho para a minha vida, e eu queria fazer como eu achava melhor, e me deparar com uma prateada na minha casa, xingando, reclamando. Amém, Marcos? Vamos colocar de pé. Igreja do Senhor, somos responsáveis para edificar a vida. Somos responsáveis para dar bom testemunho. Somos responsáveis para proclamar a fé, para viver a palavra. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Recebe do Senhor. Eu disse no início, quando vim à frente, que o Senhor queria e já estava falando contigo. Guarda no teu coração a palavra. Guarda no teu coração. Não pense que estou apontando dedo. Não pensa nisso. Não aceita isso. Não aceita isso. Recebe aquilo que é para ti. Recebe aquilo que é para ti e deixa o Senhor edificar a tua vida, a tua casa, o lugar onde tu estás inserido, a tua célula, o ministério onde tu estás, onde tu queres servir. Talvez ainda tu não estás lá naquele ministério, talvez tu ainda não estás no louvor, ou no cultinho, ou com os adolescentes, ou com os jovens servindo, mas o teu desejo é esse. Então não deixe o diabo roubar esse desejo. Não deixa, seja aquele que promove, aquele que realmente edifica o corpo, aquele que vai falar bem, aquele que vai abençoar aqueles que estão à frente do ministério. Siendo Dios, pues tú eres por siempre el Hijo de Dios. Mi corazón